Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Papo Debate. Estamos ouvindo aqui no Oswaldo Montenegro. Né? Música linda essa. Quantos amigos você via 10 anos atrás? Quanto você continua a ver? É espetacular, não é? Paulo Olímpio Gomes de Souza. Ele é um cantor e compositor talentosíssimo. Talentosíssimo e não é tão midiático, né? Ele tem, assim... Ele é craque. Às vezes some, depois volta com uma composição como esta. Fantástico. Talento puro. É verdade. Luiz Coronel, eu não sei onde é que vocês tinham tanto talento para escrever dessa forma. É como tocar um piano, né? Tu aprende a tocar, tu toca todos os dias. É uma aprendizagem da alquimia da palavra, muito delicada, né? Por exemplo, Oswaldo Montenegro toca de saída numa tecla que a alma humana se move imediatamente, né? Sobre teus amigos, as tuas perdas, né? Até sobre isso eu tenho uma frase que, modéstia à parte, eu gosto muito. Que quem morre leva a sua sombra, mas deixa a sua luz, né? Quer dizer, quando tu dizes uma frase como essa, tu procura concretizar 1000 impressões que todas as pessoas têm. E a função do escritor, do compositor, do músico, do artista é essa concretização da sensibilidade coletiva em pequenas criações. Pior, Luiz Coronel, que tem alguns que morrem, levam sua luz e deixam sua sombra. Esse que é péssimo. Tem, olha como tem. Eu ouvindo o Coronel agora, e como nós estamos amordaçados em termos eleitorais, não podemos falar muita coisa, eu vou ousar lançar uma candidatura, não a cargo público político, mas a Academia Brasileira de Letras. Depois do é verdade. Temos o Nejar, depois perdemos o Scliar. Mas não tivemos o Mário Quintana. Não tivemos uma lacuna que nunca a Academia preencheu para Mário Quintana. E temos aqui esse poeta que nos orgulha muito que tem nomeada, já tem... Mas vamos botar, antes que tu fales, vamos botar o Leonardo Lamarck, nosso presidente da FEBRAC, na roda aí, senão... Isso, Lamarck. Tudo bom, Paulo? Tudo tranquilo? Prazer estar aqui com o Coronel, com o Paulo Olímpio. E em relação à música, quem tem saúde, amigos e trabalho, não precisa mais nada, né? Dizer, Paulo Olímpio, o seguinte, que eu sou bom de campanha, já estou na campanha aí do Coronel. Né? Tá encampada. É verdade mesmo, o Rio Grande do Sul devia se mobilizar em torno do Luiz Coronel. Isso aí. Mas olha, eu acho... Só não me ocupa a cadeira 24, tá? O que eu vi lá na academia, quando eu fui agora lançar o livro do Carlos Nejar, que eu tive muita honra de fazer com uma equipe de 60 colaboradores, é que ela me parece um Rolls Royce sem gasolina, sabe? Parece que ela não tá sentindo o país, não está dizendo, não está se propondo criar, não tá... Por exemplo, tu imagina pegar um livro, os 40 acadêmicos dizendo o Brasil que eu quero, o Brasil que eu sonho, é o país em que eu vivo, cada um deles escrevendo um texto. Quer dizer, mas parece que... Mas pode mandar para a Rede Globo lá. Parece que basta o chá com bolachinhas, parece que o chá com bolachinha termina com a missão no mundo, né? Eu disse isso com alguma delicadeza, mas disse isso. É preciso... Porque sem sonho nada boa, né? Coisas eles não te querem, eles não te aprovam. Mas é melhor dizer. É que o Mário Quintana andou dando agredida na academia, né? Mas eu não agredi, eu disse isso, que é preciso sair de lá. Quer dizer, se eu vi o último acadêmico eleito, com respeito, é um homem com uma notoriedade jurídica fantástica. O cara deu uma entrevista de 1 hora, não houve uma frase que tivesse um decibel de literatura. Então... Mas o Sarney? O Sarney, decibéis, tem Marimbondos de Fogo. Tem um livro de contos. Tu tivesse coragem de ler o Marimbondos de Fogo, não? Olha, eu li textos, alguns textos eu li. E ele entendia um pouco de literatura, ele não era ausente ao tema.
Quer dizer, claro que tinha 1000 outras pessoas mais credenciadas. Mas o Luiz Coronel está nervoso para ler um texto ali que ele escreveu para um amigo dele. Eu escrevi para um amigo muito radical. Aí, bom, o que eu faço com o meu voto? Coloco no bico da pomba da Arca de Noé? Ponho embaixo da asa do urubu de maus azares? Faço dele uma certidão de batismo ou um convite ao funeral? Quem sabe eu deito meu voto no ninho do Centrão para assistir o chocar, como chocaram todos os justos pleitos e urgências que chegaram ao galharedo do Congresso Nacional. Se jogo para a esquerda, reforço o que eu acho que não deu certo. Se jogo para a direita, vou negar tudo o que eu acreditei ao longo da minha vida. Resolvi. Vou jogá-lo para cima. Quem sabe ele voa nas asas da esperança ou cai no chão e germina um jasmim. Não sei não. Vou guardá-lo no bolso traseiro das calças para que ele saia no quente, como escreveu Mário Quintana. Muito bom. Espetacular. Como é que pode? Espetacular. Que talento. É o impasse que está o eleitor. Retrata exatamente. A frase do Quintana é muito boa. Guardar no bolso traseiro das calças para que saia do quente. Este é o poeta que nós queremos, né? Na academia, mas ele fica agredindo a academia. Não, agredindo. Não, é é uma crítica o graciosa. problema, Provocou apenas. Já que o chá não vem à nação, que ele Aqui, tem não que, falar em chá, tá aqui, ó. Ele tem que ir ao Vamos chá. tomar o nosso chá. Tem que Cuidado que tá quente. Tem que frequentar o chá. Sempre quentinho, hein? É muito bom. Esse é camomila, viu? Camomila. Todo mundo fica calminho. E é puro, Chá né? Sanitas. Aqui eu revelo o que tem na caneca. O Jô Soares não revelava o que tinha na caneca dele. Nem o Lula no copo dele. Você pode ver que aqui a gente diz o que tem no copo. Mas quando o Jô e o candidato ainda não homologado provavam aquela água, faziam aquela boquinha de quem está tomando uma coisa mais substancial. Uma água que passarinho não bebe. Ivan Pacheco, nosso médico glorioso aí. Boa tarde. E a nossa Federação de Futebol. Tá bem, tá muito bem. Dei uma passada por lá hoje para cumprir o protocolo laboral, né? Foi bater o ponto lá? E fui bater o ponto, né? Como é que está o nosso noveleto? Tá andando. Eu até nem Estava muito consegui, triste ontem pela... eu nem consegui falar Estava com ele muito hoje. triste ontem pela desclassificação do Grêmio. Como é que tu sentiu ele? Deve estar triste, porque tu sabe que o noveleto torce pelo futebol gaúcho, né? Embora tenha suas preferências de coração, mas eu... Acho bravo, O coração em dois ritmos, né? O coração em dois ritmos. Não, ele representa a Federação. Ele não pode torcer contra o Clube Gaúcho. Torce, muito Torcer contra, E não. burro ele não é, né? Mas feliz com a desclassificação, acho que ele tá um pouquinho. Não tá. Ele torce... Sabe o que ele quer? Ele quer o Grêmio nas finais, ele quer ver o Grêmio no Mundial. Ele quer ir lá, ele quer passear. Eu trabalho com ele desde que ele entrou na federação. São 13 anos já. Vocês podem ter certeza que ele quer o bem do futebol gaúcho. O teu time qual é, Ivan? O meu, São José. O meu é o Zequinha. Para, vai. Não, o time fazer demagogia aqui com a gente. O time do coração é o Clube Atlético Tapejarense. Piorou. Ô, Ivan, revela aqui qual é o problema. Assim o meu é o Girassol de Cacimbinha. Pronto. O meu é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E o meu é o Esporte Clube Internacional. Glória do esporte nacional. Mas eu não sei por que tem que ser um dos dois, não pode ser outro. Não, mas Mas eu sei que tu tem time, por que tu não pode dizer? Zequinha. eu tinha um colega, Tupinambá Azevedo, lá na Tupinambá Nascimento, no Ministério Público, e ele Foi desembargador, né? se dizia cruzeirense. Cruzeirista. Não, é Cruzeirista aqui. Cruzeirense lá em Minas. Então, digo, mas não existe o São José e Cruzeiro legítimo, genuíno. Ou é cripto Não, existe, colorado sim. ou é cripto gremista. Existe. Eu tinha um tio que era... Era um dos 18. Um dos 18. Cruzeirista. O tinha. Roberto Marrone era Houve- cruzeirista. houve- O Pinheiro Machado era cruzeirista. Houve 18. O Pinheiro Machado era comunista e cruzeirista. Ficou na Ele história. era isso. O 18 do Forte e o 18 do Cruzeiro. Do antigo Cruzeiro. O pai do nosso colega, que
era do Partido Comunista. Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Mas eu tô falando. Não está prestando atenção. Não. Tu usaste Pinheiro Machado? Isso. O Partido Comunista tinha uma aura que estabelecia uma admiração humana, porque tinha grandes lutas dentro da sua história. Petróleo é nosso. Mas, quer dizer, o tempo é que foi deixando ele meio equivocado em algumas alternativas. Nasceu equivocado, vai me desculpar. Não, ele foi deixando meio equivocado, nasceu equivocado. Não sei, não, Paulo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da tua, né? Eu já te disse, a minha visão é o seguinte: a história não faz escolhas, ela é um improviso das forças que atuam. A gente tem que ver que o socialismo libertou a China do domínio britânico, libertou a Índia, transformou a Rússia de czarista num país forte. Só que a história andou mais rápido, as roldanas do tempo andaram mais rápido do que toda essa montagem utópica. Hoje se quer ideias novas, processos novos. A revolução da informática vai deixar de ver que o socialismo, em determinados momentos, representou grandes transformações. Está falando de socialismo ou comunismo? O socialismo é o projeto econômico do comunismo. Mas a que custo? Que é um projeto econômico. A que custo foi isso? Sim. A Internacional Socialista do Leonel Brizola. A história a história não é ética, ela vai aos trambolhões. Não é a que custo, e também acho a que custo, e sob uma lógica que não é uma lógica razoável para a humanidade, né? Que é a lógica hoje, eu acho que é o alpargata que a história não quer vestir mais. Mas, Coronel, para o passado também não era uma lógica razoável. Mas serviu para a história. Não, ok, serviu para esses aspectos, mas pensa comigo, querer deixar todos iguais numa sociedade onde as pessoas não são iguais, não é uma lógica razoável. Nunca se alcançou isso. Não, isso é utópico. Isso era utopia. E não vai acontecer. Mas era o que se pregava. É utopia, mas a ideia do socialismo, essa vingou. E atuou sobre o capitalismo. E atuou sobre o capitalismo e atua em países onde a cultura, a educação, a civilidade, ela se impõe. Jesus Cristo Veja os países, comunista ou socialista? Os países escandinavos. Sobre isso eu te falo com consciência, viu? Os países da Escandinávia. Idemarca, Suécia, são Finlândia. sociais democracia. O socialismo, a democracia casada com o socialismo. Sim, mas ele é uma ideia. O Luiz Coronel está botando socialismo e comunismo? Não. O comunismo é o extremo do socialismo, do capitalismo de controle do Estado, de todas as forças de um inclusive país, das escolhas individuais. Eu acho que o socialismo tem que se reinventar. Então é uma questão de dosimetria, é uma questão de condimentar. Os romanos já diziam, né? Que a virtude está no meio termo. Claro. Agora. Qual é o meio termo? O meio termo é não exagerar nem para um lado nem para o outro. Entre o capitalismo e o socialismo tem o quê? É a sociedade social-democrata que falou da o Europa. que os países escandinavos fazem. Agora, isso são sociedades muito mais evoluídas do que a gente. Evoluídas. Nós não podemos botar em prática no Brasil o que eles fazem lá. Claro. Nós vamos levar 200 anos para fazer começar agora. Tem que fazer a tal da tropicalização. Mas como modelo, como meta... Até porque tem muito espertalhão aqui que quer tomar o poder. Estão me dizendo que com esse discurso de socialismo para viver muito bem. Estão me dizendo que nababescamente, né? O que houve lá foi uma conciliação. Vocês estão me dizendo que a Suécia, a Inglaterra, é uma monarquia social-democrata? Sim. Aliás, eu não conheço nenhum país monarquista no mundo que esteja mal, né? Não conheço. Não tem. Qual? Vai para a África que tem monarquia. Tem certas monarquias que não chegaram... Naquilo não dá para chamar de monarquia. O que ele disse foi muito, muito importante, que a melhor experiência política do século XX, e vale para o XXI, foi o dos países que conciliaram os benefícios sociais do socialismo com a economia de mercado. Esses se deram bem. E a democracia... Então, o que eu quero dizer assim, na verdade, não dá para demonizar o capitalismo, como algumas pessoas demonizam o capitalismo. Aliás, eu estava num debate, uma reunião, e nós falamos sobre direitos humanos, a declaração da ONU, e não o que se pratica no Brasil. Mas tem pessoas que sempre têm uma tendência, têm um viés ideológico para fazer comentários sobre as coisas. Então, a gente estava falando sobre trabalho escravo que está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, né, que não deve existir trabalho escravo.
um conhecido meu já tem que fazer um comentário dizendo assim, porque o capitalismo aqui no Brasil, a bancada ruralista, ele já começa, eu disse para eles, não fala mal da bancada ruralista, que o agronegócio está salvando o Brasil há anos. Mas esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje, dos extremos, da polarização, do nós contra eles, A nossa balança comercial tem superávit por causa do agronegócio. Né? Agora, está perguntando o telespectador aqui, o Luiz de Viamão. Paulo Sérgio, gostaria de saber do Luiz Coronel se ele pertenceu ao MR8 ou foi simpatizante. Não, eu na minha juventude tinha grande paixão pelo marxismo. Inclusive, mas tu foi do MR8? Não. Inclusive foi expulso da casa estudante por ficha suja ali na Riachuelo. Mas era uma geração que achava que ia mudar o mundo segunda-feira. Ela estava otimizada com essas... Havia um credo na minha geração de que o mundo caminhava inexoravelmente para o socialismo. Só que não foi essa a rota. Foram iludidos pelo Stalin. Coronel, não tem um ditadozinho que diz que quem não é comunista até os 20 não tem coração. E a partir dos 40 perdeu a razão, não é uma coisa assim? Boa, essa é boa. É exatamente isso, tá bom, Lamarck? Não. Mas quando acusaram o Sartre, que estava fazendo críticas ao marxismo na Rússia, ao stalinismo, entraram de jamanta em cima dele. Ele disse, il faut changer souvent pour rester soi-même. É necessário mudar sempre para permanecer nós mesmos, não é? Não é verdade? Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria que comentasse sobre a inteligência artificial, como a Tesla, Face, Google, o futuro do software e o que será dos empregos. Ricardo Paim, de São Lourenço do Sul. Paulo, se tu me permite sobre esse tema, eu inclusive participei recentemente de um evento promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, porque a inteligência artificial vai realmente impactar muito fortemente a profissão do direito. Hoje já existem algumas iniciativas no Brasil, são poucas, mas já existem, de peticionamento eletrônico, ou seja, o robô substituindo efetivamente o trabalho de peticionamento que um advogado faz. Claro, sempre atrás da máquina nós vamos ter que ter o homem, porque mesmo com o peticionamento eletrônico, nós ainda vamos ter a necessidade de o algoritmo, que é o elemento... a ferramenta utilizada pela inteligência artificial, o algoritmo ele tem que ser ensinado, então sempre vai ser necessária a figura humana, mas sem dúvida nenhuma o impacto da inteligência artificial no direito será muito expressivo. Nós temos que agora, debater. O direito foi a profissão mais beneficiada com a informatização, com a digitalização. O copia e cola no direito é uma coisa impressionante. Tem uma pessoa a atrás da barbada máquina. de fazer um processo hoje é fantástica. O que tem de copia... Sim, senhor. Não estou dizendo, não estou discordando de ti, calma. Eu estou muito perto, tu ouve até o meu murmúrio. Claro. O juro é o seguinte, não é o direito que foi beneficiado, o mecanismo judicial, que às vezes não se confunde, os instrumentos judiciais. Mas isto é verdade. O Lamarck destacou que o direito vai ser afetado, a advocacia, a profissão, mas não só essa, outras vão sumir. A medicina também. Outras vão não vai sumir, mas vai ser afetado. Eu sou juiz e me aparece um processo, uma petição no advogado, não sou advogado, mas aparece no processo assim... Maria Joana da Silva, pintor, solteiro, pintor, convenhamos, copiou e colou, só que copiou de um homem e botou para uma mulher. Mas prende o cara, porque, a digitalização da justiça... É uma barbaridade. Vocês da OAB não concordam com isso, mas o que tem de barbeiragem nos processos... Com o que compreender? Tinha um juiz aqui falando... Prender porque escreveu, errou. Mas tem que prender. A digitalização, Paulo Sérgio, que se trouxe a vantagem da celeridade, trouxe esses inconvenientes. Copia e cola. Mas não é só com petições de advogados, Lamarck. Eu já vi decisões de despachos judiciais com copia e cola. Errados. Incongruências absolutas. Aliás, o Paulo Olímpio me oportuniza também, Paulo, sobre esse tema que eu acho que é do interesse dos nossos telespectadores. Ele fala bem. A revolução não vai ser só na advocacia. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já está testando um robô chamado Vitor.
Este robô, que é a inteligência artificial, ele está fazendo a análise de admissibilidade dos recursos extraordinários. O Gilmar Mendes vai fazer? Isso que tem 200 auxiliares para cada menino. Não, mas olha como tem um lado interessante disso. Olha como tem um lado interessante disso. Esse Vitor é aliado aos transportadores do Rio de Janeiro, não? Não. Ele, por enquanto, não. Foi padrinho? Ele está em teste. E por enquanto ele não é aliado de ninguém, ele está em Não foi padrinho de teste. casamento de ninguém. Olha só, olha como é interessante. Realmente, a inteligência artificial, ao passo que ela vai gerar problemas no sentido de gerar desemprego e substituição da máquina pelo homem, ela também vai permitir, por exemplo, no judiciário, que os magistrados possam se dedicar mais a aprofundar casos que necessitem um aprofundamento, em detrimento de questões que já estão pacificadas, de ações massificadas, etc. Então, também tem um lado positivo. Eu queria dar um pitaco nesse assunto. A sociedade tem tempos estáveis e tempos de transformação profunda. Nós estamos em tempos de transformações profundas. Ou seja, as constantes estão ameaçadas pelas variáveis, em termos de filosofia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quem conduzia uma carruagem, com a chegada do automóvel, foi dispensado. Em compensação, apareceram 8 milhões de táxis. Ou seja, a sociedade repõe. O problema todo hoje é saber com que celeridade a revolução da informática vai poder abrigar as mãos de obra em demanda. Agora, que ela é também criadora de novas alternativas de trabalho, vai ser... Coronel, Uber. Quantas pessoas hoje utilizam o Uber como uma fonte de renda? É exatamente o exemplo que tu está dando. A tecnologia veio possibilitar muitas pessoas que estavam desempregadas ou precisavam complementar a sua renda. Então, realmente, ela tem esse outro lado também. Está chegando a Expoagas 2018. Passou rápido, né? Parece que foi agora. Você está fazendo um ano da Expoagas 2017, né? Pô, está chegando em 2018. Rápido. De 21 a 23 de agosto na Fiergues, claro, aqui em Porto Alegre, né? Feira de negócios e ciclo de palestras. Supermercados, mini-mercados, bares, restaurantes, hotéis, lojistas e demais segmentos do varejo. Participem da Feira de Negócios e Convenção com palestras de Rafael Baltresca, o Marcos Troilo, o Ricardo Boechat, o Miguel Falabella, o Marcos Piangers, a Miriam Goldenberg e muitas outras atrações. Inscrições abertas no site www.agas.com.br. O patrocínio master é da Nestlé. Expoagas 2018, uma realização da Associação Gaúcha de Supermercados. Participe. Estarei lá. Nós também. Estaremos. Tu já provou, né? Tu sabes que é espetacular. O sabor maravilhoso, a qualidade que impressiona todos quantos comem as linguiças e salsichões de Alimentos Castro. Vale a pena. Está em toda a rede Zafari. A qualidade é desde 1960. E em breve nós teremos Alimentos Castro com as linguiças e salsichões também na rede Assum. Obviamente que é uma empresa gaúcha de Pelotas com tradição fantástica. É espetacular. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Flávio Castro, que foi, juntamente com seu pai, o criador de Alimentos Castro. Quando falta saúde, o Ivan Pacheco, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Esta mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o nosso CREMERS. Mas aí vem os robôs. Que bela também, mensagem para vocês. Aí a inteligência artificial já está alcançando a medicina, né? Já tem o ministro Vitor. Mas já estão testando. Vai ter um médico, o quê? Tu tem nome, o médico? Um médico, não tem nome ainda, mas estão testando. Tem um algoritmo, é um computador que tem um algoritmo com alto índice de acerto em diagnósticos. A pessoa vai respondendo, o computador vai fazendo perguntas e a pessoa vai respondendo e o índice de acerto é altíssimo. Beira 100% no diagnóstico. O Vitor é 95% de acerto. Eu vou citar uma frase da poetisa Adélia Prado. O computador é meu mestre. Se eu escrever a palavra rosa errado, ele me corrige.
mas jamais me dará o perfume da flor. Tudo bem. Aliás, Aliás, médico Luiz Pereira Lima diz aqui que hoje nós estamos entregues à medicina au. Tu concorda? Medicina au. Conhece o Leonardo? Não. Ao fulano, ao Betrano, ao exame tal, isso não é comigo. É industrial, é um diagnóstico industrial. Né? Que já é uma espécie de robotizada, né? Porque passa por doutor, eu vou lhe contar uma façanha pessoal. Eu andava sentindo tontura, me recomendaram 12 exames e eu cheguei à conclusão que a minha tontura, sabe de onde é que vinha? Da minha preguiça de me levantar, eu contava até 15 e dava um pulo. Esse pulo que eu dava gerava uma tontura óbvia, não é? Tu sai da tranquilidade do leito, dormido, ou semi-dormido, adormecido, e dá um pulo. Tinha que causar alguma coisa. Não, mas tem um amigo nosso que também sentia tontura. Aí foi no mesmo, mas continua a tontura. Depois que eu tomo uns vinhos, cachaça, tem uma melhor, né? O médico estava perguntando para o paciente, fazendo umas perguntas lá, e daqui a pouco ele disse assim: o senhor bebe? Olha, doutor, essa hora da manhã é só para ele acompanhar. Normalmente não, né? Normalmente Só para ele acompanhar. Por falar em beber, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, que aliás as lojas da Vinhos do Mundo foram eleitas as melhores lojas em 2017. Na Getúlio Vargas, 1135, na Cristóvão Colombo, 1493 e na Lípio César, 203. Vinhos é na Vinhos. Qual é o vinho que tu prefere de nacionalidade, de origem? Eu prefiro o Malbec argentino. Argentino? Eu também. E aqui no Brasil eu prefiro os Merlot e Cabernet. Eu tô com os chilenos e o... Mas qual é o chileno? O Carmener? Carmener Casa Silva é micro-terroir. Agora vê como são as coisas. Eu sou mais, é o melhor, Pra mim é o top. o melhor dos vinhos da América é da Casa Valduga. Eu tô com os vinhos da Casa Valduga. Também são. Isso é para te ver com quem está lidando. Também. E o espumante? Espumante Valduga. Tu pega o Tia Maria lá, por favor. Profissional da área da saúde, quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro responsabilidade civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar cooperando. Para conhecer todos os benefícios e cobertura do seguro responsabilidade civil, converse com seu gerente de relacionamento, Unicred, que está aí para que você aproveite as condições especiais que a Unicred tem. Uma excelente cooperativa de crédito financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e um músico excepcional. E baita cantor. É o nosso André Rie dos Pampas, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Tenho dito aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar cada vez mais na ciência, pois há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Isso faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa, mas contra o câncer. Uma pesquisa recente, incluindo mais de 300 pacientes com câncer de pulmão, que foi apresentada no último Congresso Europeu de Oncologia na Dinamarca, que aconteceu há poucos dias, sugere que em certos tipos de câncer de pulmão, a imunoterapia pode produzir resultados superiores aos obtidos com a quimioterapia e com muito menos efeitos colaterais. Converse sobre isso com o seu médico. Maravilha, doutor Gilberto, hein? O doutor Gilberto é craque. Tem a melhor e mais bonita equipe médica do Rio Grande do Sul. E gremista, né, Pôncio? E gremista. Também gremista. Olha, um assunto hoje,
Uma quinta-feira... Por que essa risada? Não é pelo fanatismo, né? Não é risada de Zequinha. Não é. Tu sentiu? Senti um amor incontido pelo Grêmio aqui. Eu acho, em matéria de música, eu gosto muito de dança flamenca, sabe? É um colorado falando. Olha aqui, ó, claro. olha aqui. Com toda a minha admiração pelo triunfo que o Grêmio tem alcançado, mas tá passando a bola demais, tá passando. Eu assisti o jogo hoje, é muito bolinha para cá, bolinha para lá. Não era esse o jogo que você viu na Copa do Mundo. Era um jogo com mais objetividade e avanço. Tô achando muito tramadinho demais. Quem entrar nesse futebol vai perder o fôlego de vitórias. E aí, Leonardo, vai responder para ele? Não, eu acho que o Grêmio faltou objetividade no jogo de ontem e realmente faltou converter toda 64% de posse de bola em gol. Agora, por outro lado também, foi um jogo muito parelho, porque o Grêmio só tomou o gol por uma falha sua, não por mérito do Flamengo. Então, o cara tudo poderia ter acontecido, o Grêmio poderia ter classificado. Ali, né? O Flamengo no segundo tempo não jogou. Praticamente não. Ao que está acontecendo no futebol, um fenômeno. Quer dizer, o golo está ficando tão raro, com algumas exceções, né? Que o Grêmio marcou cedo aqui contra o Flamengo no mata-mata e se encolheu. Se encolheu, não jogou o segundo tempo. Como o Flamengo fez lá. Exatamente. O Flamengo marcou 5 minutos e se encolheu para o juiz ainda terminou 1 minuto e 15. Era isso que eu ia dizer. Se o Grêmio... Reclamou, né? Se o Grêmio aqui tivesse continuado com aquela gana de marcar... Poderia ter feito 2-0. O Inter nos 3-0 contra o Fluminense, se tivesse com fome de golo, tinha feito mais. Escancarou para fazer golo. Mas para o nosso time é bom não exagerar, porque pode não, dar depois um fica como o Tite, gastou todas as suas vitórias da Premier. Vamos gastar muita munição. E ontem o Grêmio, os dois principais jogadores do Grêmio jogaram muito mal ontem. O Everton não estava numa noite boa, embora seja um grande jogador. Também, o Luan também não estava nos melhores dias. E o que revelou essa Copa, na realidade, se fala em novidade tática, o que fez os treinadores da Copa? Inclusive a França que ganhou, né? Uniram as duas linhas, a linha média e a linha defensiva. Isso usaram uma tática de guerra, né? Criaram uma trincheira que se tu passa por ela, tu encontra outra. Não consegue. Né? É uma trincheira defensiva. E na hora do contra-ataque precisa de jogadores velozes. Agora, se E o Everton tem muita velocidade. É um furador de bloqueio por excelência, mas quando bem marcado, também... Um jogo pode terminar com 90% de posse de bola de um determinado time. E sem gol. É só outro time não querer. Aí fica atrás, toca a bola. Só vai tocar na bola quando for sair pro segundo tempo. Que aí vai conseguir tocar na bola. Essa numa nova... O Paulo está colocando uma realidade do futebol nos dias. Muitas das vitórias são do time que tem menor posse de bola. E mais, Paulo Sérgio, esse domínio, falso domínio, que passes laterais, muitos passes, toca e toca, o tic-tac do Barcelona, que foi modelo universal, durante tempo, né? está decadente. Não era do Barcelona, já era do Bayern Munique antes. Isso, já está decadente. O que se viu na Copa do Mundo? Velocidade. Objetividade e velocidade. Para furar bloqueio, eu preferia mais, embora não tenha usado um sistema que me agradou, que encantou o mundo, foi a Holanda do Rinus Michel. Só que não ganhou nada, né? Dizer, tá bom, fez um futebol maravilhoso, atacando, marcando pressão no campo do adversário e não ganhou. Isso é histórico. Nós temos o que? A Hungria de 54, que perdeu para a Holanda que perdeu para a Argentina e o Brasil em 82 e o Brasil em 82 que perdeu para a Itália com time superior. Eu vi uma crítica que me seduziu. Os times que apostaram em craques individualizados, Cristiano Ronaldo, Messi, o nosso Neymar, não foram os que se deram bem. Os que tiveram uma impessoalidade, uma grande conquista de time coletivo, foram os que deram bem. Nessa Copa é verdade. Essa crítica me caiu bem no ouvido.
Bom. Caro Paulo Sérgio, se determinado candidato tivesse a humildade que tem o Luiz Coronel em reconhecer que estava errado quando aderiu à esquerda, MR8 e outros, corrigiu o seu caminho. Não passaria esta decadência moral que está passando. Mas, em todo caso, a bolsa dele está cheia. No oficial é 8 milhões de reais, fora o que existe na mão de laranjas. Ernie Klasman, não estou citando o nome do candidato. Tu reconhece que tu estava errado na esquerda, Luiz Coronel? Eu acho que eu estava dentro dos sonhos daquele momento histórico. Não estava errado nem certo. Eu estava embutido dentro de uma ideação da juventude do meu tempo. Estava dentro do ditado, tinha coração. Eu estava dentro sonhava a minha geração universitária. Era uma grande transformação de rumo socialista. Filhos de rico, filho de pobre, pobre como eu, que morava na casa estudante ali da Riachuelo. Todos isso era um fórum comum, né? O Carlos Plisteio está dizendo aqui, Paulo Sérgio, pela bancada que está aí, eu vejo que todos foram da juventude arenista, menos o Luiz Coronel. Não. E hoje são do PP, direitária do atraso essa, hein? Eu fiz a campanha da democratização do Brasil, meu Deus. Meu pai era da Arena, minha mãe era da Arena e eu não sou do PP. Eu também não sou do PP. Eu não sou do PP, mas também não sou do PSOL. Já vamos deixar bem claro. Eu estava lendo, eu li um livro faz uns 6 meses, achei uma frase muito interessante não é do autor do livro, mas ele colocou numa passagem do livro lá, que ele disse assim, nos moldes dos ricos americanos, do imperialismo americano, que todo mundo não gosta do imperialismo americano. Ele diz assim, ó, seja capitalista quando jovem, construa sua fortuna e quando velho seja socialista, distribua bastante. E é o que os grandes milionários americanos fazem muita caridade. É verdade. Doação. É verdade. As pessoas às vezes não sabem, ficam falando, porque o imperialismo, não sei o quê, mas os grandes milionários americanos, eles doam muito dinheiro. Criam fundações em todos os campos, na ciência. Eu acho que é preciso colocar uma questão. A palavra imperialismo tinha grande sentido quando as operações de dominação econômicas eram de um país. Na medida que surgiu o grande cassino internacional da circulação da riqueza, já não há mais isso. As empresas são inglesa, se é lá que está dando lucro, brasileira, se é aqui que está dando lucro. Chinesa, se é lá que está dando lucro. O fim dos grandes impérios aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Mas é que os modeladores de pensamento das massas... Império Britânico... É que os modeladores de pensamento das massas gostam de usar esses... Não, mas isso é o que se chama montagem de estigma de repulsa. Aliás, eu ouvi um candidato, que eu não vou revelar o nome, no debate de hoje, falando em imperialismo yankee. Hoje, 2018. Esses são ideias que ainda usam galocha. O Brizola, que falava tanto de imperialismo yankee, onde é que ele foi cumprir o seu exílio? Depois do Uruguai, foi para os Estados Unidos. O doutor Ivan é igual a minha avó, que dizia era que do Grenal, para não dizer que time torcia. Pedro Aguiar de Pelotas. Que dizia o quê? Para não dizer o time que torcia era do Grenal. Eu não... Na verdade, assim, Aguiar de Pelotas. Em relação a Inter e Grêmio, eu tenho que dizer que eu tenho 2 corações, porque eu trabalhei no Grêmio, eu fui médico do Grêmio, eu fui médico do Inter, e depois, por algum tempo, fui médico do Zequinha e me apeguei ao Zequinha, trabalhei com o Chico Noveleto lá, trabalho com o Chico Noveleto até hoje. Acabei virei conselheiro do Zequinha, então eu sou conselheiro do Zequinha hoje. Né? E não tenho mais relação, a não ser profissional, federação com Inter e Grêmio, não tenho mais relação... Eu gosto que os dois vençam também, porque eu tenho que torcer para o futebol gaúcho. Eu gosto muito do Zequinha de Abreu, autor do Tico do Fubá. Também. Boa noite. A frase do senhor Lamáquia mostra bem que a elite pensa sobre partidos que tenham que dar aporte social aos menos favorecidos. José Carlos está dizendo. Qual frase? Não sei qual é a frase que tu usou, não me lembro qual é a frase que tu usou. Não, mas deve ter sido aquela da juventude. Do ditado, até os 20 tem coração. Sim. Ele está dizendo aqui que tu não, mas ele está equivocado. Te revelou um homem da elite aqui. Ele está equivocado. Eu não acredito em uma democracia sólida, em um país bom de se viver, se não houver distribuição de renda. Aliás, acho que o grande problema do Brasil é a falta de distribuição e de
Há um inglês que Equidade. Há um inglês que definiu democracia da forma mais perfeita que eu conheço. Democracia é o regime baseado na participação popular econômica na riqueza e política no poder. O resto fica adjetivo. Essa é a definição mais substantiva que eu conheço. Um regime é democrático se estabelece níveis elevados dessa participação econômica na riqueza e política no poder. É bem melhor que a do Jefferson. A democracia, de certa forma, é uma utopia, assim como o socialismo, né? Nem na Grécia, que foi o berço, entre aspas, não era um Estado democrático como escrevem no papel a democracia, né? Existia escravo, não era todo mundo que votava, as mulheres não tinham direito. Achas que no Brasil tem democracia? Não tem. Aqui temos um Estado de anarquismo, né? Essa que é a grande Nós não verdade. temos democracia. Nós temos uma democracia formal. Não, nós temos formal, mas na realidade o Estado Na realidade não tem. E vamos começar pelo seguinte. é um Estado anárquico. O Roberto Campos dizia, nós temos um sistema corporativista, sindicalista, feudário. Aí era a definição dele. Né? A democracia tem dois grandes pilares. Transformar ela no ideal, sem dúvida nenhuma, é difícil não só para o Brasil. Mas os dois grandes pilares dela, o Brasil tem, que é o voto direto e a liberdade de expressão. Agora, uma coisa... E estes dois grandes pilares são observados dentro do Brasil. Hoje a gente não tem tanta liberdade de expressão. Nós temos indiretamente uma ditadura do politicamente correto hoje. Hoje é assim, às vezes é proibido tu discordar. Ok, mas aí... Qual é o teu candidato à presidência da República? Não decidi ainda. Se tu tivesse decidido, não poderia falar. Eu não poderia falar. Então. Não, mas eu tenho plena liberdade de expressão. Aí Não, tu não tem questão... plena, estou te perguntando. É uma questão da legislação Quem é o teu candidato ao governo do Estado? Não pode falar, tá vendo? Eu sei. Então, que liberdade plena de expressão é essa? Tem. Claro que tu tem liberdade, inclusive para criticar essa lei. Se eu não tivesse liberdade de expressão, eu não poderia criticar uma lei equivocada. Mas não pode dizer qual é o teu candidato. Estamos mas a lei está equivocada. Porque decorre da lei. A lei nasceu de um congresso. Mas a lei é cerceadora. Não, então tu disseste uma coisa muito certa, mas formalmente nós temos uma democracia precaríssima. Precaríssima porque é uma democracia representativa, não temos o voto direto, 200 milhões, não pode escolher seus dirigentes. Então temos os partidos são 35. Primeiro que o voto é obrigatório. Os programas desses partidos é uma confusão enorme, se misturam, se mesclam, são meros cabides, a maioria deles, para obter verbas oficiais para pleitos, como está acontecendo agora. Paulo então, Sérgio, lembra o doutor Lamáquia que ministro tem assessores e temos vários casos que eles só leem o despacho, que não foram feitos por eles. Abraço, Dirceu de Porto Alegre. A inteligência artificial vai, inclusive, substituir esses assessores. O Vitor. Eu não sei como é que vai ser o nome. Ô, Paulo... Só para concluir, porque eu fiquei no ar aí. Então, a nossa precaríssima democracia só pode ser aperfeiçoada com a prática democrática, com a cultura do povo melhorando. Nós estamos aperfeiçoando no Brasil? Eu acho que sim. Como? O exercício cada vez mais vai nos levar ao aperfeiçoamento. Tem toda a razão o Paulo Olímpio. Aliás, tem uma frase do seguinte: para os males da democracia, muito mais democracia. Mais democracia. Vamos curar a nossa mazela com a democracia. Eu vou dar uma pitada de pessimismo aqui. Se não se alterar o jogo da representatividade política no Brasil, segue tudo igual como está aqui. Com certeza. Tu vai ser... Mas então, coronel, desculpe te interromper, mas aí eu tenho uma notícia pior para te dar. Se nós acharmos que esse estado de coisas não está correto e não vamos mudá-lo pela via democrática, aí vai piorar e nós vamos virar uma Venezuela. Há uma definição, doutor, que eu levo comigo. Um autor também era inglês, ele definia, existem 3 tipos de sistema. Democracias estáveis, democracias instáveis e ditaduras estáveis. O Brasil está entre as democracias instáveis, como toda a América Latina. Ou seja, ciclos democráticos interrompidos por períodos totalitários. Então, chegar a ser uma democracia estável precisa uma grande reformulação política. Por que são estáveis os sistemas bipartidaristas? Porque ali estão em jogo 2 tendências básicas do comportamento humano. A transformação e a manutenção.
Quando a transformação agride o sistema ou inquieta o sistema, vem a linha mais conservadora. Quando a linha conservadora petrifica o Estado, petrifica a sociedade, vem a linha renovadora e atua sobre Então é consenso nosso que a reforma política é a primeira que tem que ser feita. Sem dúvida. Porque 35 ideologias não existem no Brasil, não tem como existir 35 partidos. Tem que fazer uma reforma do Estado também, né? Eu não consigo entender por que o Estado tem que meter tanto nariz na nossa vida. O Estado manda em praticamente tudo na nossa vida. O Estado me diz como é que eu tenho que contratar uma secretária, como é que eu tenho que demitir, quando eu tenho que demitir uma secretária. Se eu posso tomar cerveja no estádio de futebol ou não? O Estado agora decide se as crianças podem comer cachorro-quente com ketchup, pastelina, não sei. Por que o Estado se mete tanto na vida das pessoas? E fala em liberdade. E fala em liberdade. Por isso que eu não acredito no país. Eu acho que o país não é democrático. Nós vivemos o Estado anárquico. É uma questão antropológica e sociológica. Nós fomos formados dependendo do Estado. Quando a realidade, o que deveria ser o dever, o ideal, é o Estado depender do cidadão. Inverteu-se a mão. É esta nossa... Eu não quero que o Estado decida a minha vida. E nosso eu não veso preciso que o Estado brasileiro e o decida a nosso minha vida. vício e defeito brasileiro. Então, não vamos depender do Estado, vamos construir o Estado. Se tivesse que definir, o Paulo Olímpio, numa palavra a democracia, qual é que tu usarias? Numa palavra? Liberdade de escolha. Liberdade, tá. Liberdade de escolha. Luiz Coronel. Perfeito. Eu acho que eu colocaria eficiência do sistema. Uma palavra, eficiência. Eficiência. Liberdade. Liberdade. Liberdade de escolha. Perfeito. Acho que... Liberdade. Para mim, liberdade. A palavra é liberdade. Envolve tudo para mim. O sistema eficiência terá que ser livre. E tu és um homem livre. Eu sou. Não tanto quanto queria. Nós somos balizados pelo... O Ivan pegou certo, nós somos balizados em tudo na nossa vida. Se mete em tudo. Existem leis para tudo. Para tudo. Tu não tem liberdade, você pretensa liberdade. Eu durante anos paguei um sindicato que eu não queria pagar e não sei nem onde fica. Nunca fizeram absolutamente nada para mim. Mas isso é diferente de não ter liberdade. Só liberdade, então nós estamos no pior dos mundos. Eu não tinha o direito de escolher se eu queria pagar ou não. Nós temos uma educação incompetente, nós temos uma segurança das piores possíveis, não se pode mais andar na rua, as pessoas não saem mais de casa, estão vivendo cada vez mais em cidadelas. Nós não temos saúde, as pessoas estão morrendo nos hospitais. Tudo isso é verdade. Então, mas o que importa é liberdade. Não. Isso que importa. É que sem a liberdade, isso não se arruma. Claro. Qual é o sem a liberdade, nada disso vai ser arrumado. Tu achas, vamos pegar o Estado chinês. O Estado chinês é o regime comunista. Sim. Sim. De mercado aberto. Não é o melhor exemplo, o mercado capitalista. Já tá no capitalismo. Tu acha que a China é mais ou menos organizada que o Brasil? Eu acho que a China é mais organizada, mas eu acho que a população chinesa sofre tanto quanto a brasileira ou mais. Não sei. Mas sofre em quê? Os níveis pleno emprego. Os níveis de pobreza na China. Isso agora está chegando. Agora do Brasil. Nem se compara. Agora a China está vivendo os níveis doutor Lamarck. Cuba, pega Cuba. Doutor Lamarck. Aí quando fala dos capitalistas, qual é os 3 pilares do Estado? Saúde, educação e segurança. Tu vai em Cuba, tem saúde, tem educação e tem segurança. Mas que educação? Mais altos. Que educação se o Estado diz só o livro que tu pode ler? Que educação é essa? Isso é uma educação. Não tem liberdade de escolha. Não tem liberdade. Então para ali nas Ilhas do Guaíba, como eu parei com o Caníbal no dia de lancha, paramos ali, parei com o Mário da Roça, também ficamos olhando aquelas crianças peladas no meio do lixo. Aqui, no Ilha do Guaíba, encostado em Porto Alegre. Interessa a liberdade para essas crianças? Cuba não quer libertar, mas não tem essa miséria que nós temos aqui. Aqui nós temos 30 milhões de pessoas vivendo no submundo. Muito abaixo da linha de pobreza. Muito abaixo da linha de pobreza. Entregar toalha num hotel. Fazer medicina, doutorado em medicina para entregar toalha. Olha a visão da esquerda, a visão da direita. Olha para Cuba e diz... Os advogados, Paulo Sérgio acabou de virar socialista agora. Os médicos... Não tem nada de socialista, tem de realismo. Eu sou realista. Tu quer criar aí olhem para Cuba, os homens da direita, como Lamarck. O médico entrega a toalha no hotel. Eu vou te dizer uma coisa, Paulo Sérgio. As prostitutas, que me perdoem, tem prostitutas lá, advogadas, médicas e tal. As advogadas se prostituem.
Né? Aí a visão da esquerda é, lá até os entregadores de toalhas são médicos, até as prostitutas são advogadas, são engenheiras. É a visão. A medicina de Cuba não é tão maravilhosa visão, quanto o marketing deles. Aí eu vou te falar. Eu fui 2 vezes a Cuba, eu acho. Doutor, antes dessa sua análise... Não tem a pobreza que temos no Brasil. Não tem a pobreza que temos no Brasil. Eu só faço essa consideração. E não adianta ficar bravo. E insisto no fator liberdade. Liberdade é o indivíduo querer escolher onde morar, onde viver. De Cuba, houve época e continua em que o indivíduo não tem liberdade de sair do país. A Venezuela, o indivíduo tem que fugir eu concordo do contigo país. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, as pessoas estão morando nas ruas. Não, tudo bem. Liberdade. 3 milhões e meio de moradores de rua no país. Tem. Mas é liberdade. Não, pela lógica do Paulo Sérgio, o programa poderia ser tirado do ar aqui se o dirigente de plantão aqui não gostasse Não, do que estou nós dizendo que a estivéssemos falando. liberdade, você me definindo democracia em liberdade. A liberdade não pode, em si, justificar a democracia. Não pode em si mas eu acho que tu não justificar entendeu a democracia. o sentido com que a gente estava falando da liberdade. Toda sociedade precisa de regras, todas. O que a gente está dizendo é que nós podíamos ser muito mais livres. O que eu falei antes? O Estado mete o nariz em tudo na nossa vida e não pode acontecer isso. Eu tenho que ter direito a determinadas escolhas que o Estado não me deixa. O melhor pensador político italiano diz assim: quando o povo perde a noção dos limites da liberdade, em seguida clama por um tirano. Norberto Bobbio. Mas parece que a gente vê isso na história, né? Tanto é o meu Estado modelo é o americano. É criar o caos para tomar o poder. Eu sou fã. Então, é que o nosso estágio de democracia perto do americano, convenhamos. E olha, a nossa democracia é jovem. Os Estados Unidos tem 8 anos mais que nós. Em 1930 nós estávamos... Não, porque como 8 anos? Nós, de democracia plena, os Estados Unidos é de 1492, nós somos de 1500. Mas eles tiveram pleno. Eles só têm 8 anos mais que nós. Paulo, eles tiveram democracia sempre. Nós tivemos pseudo-períodos democráticos interrompidos por golpes. Mas por que o Brasil não fez a Não é 8 anos a diferença. O problema do Brasil é que... Não é 8 anos de diferença. O problema do Brasil é que mandaram embora os holandeses. Não é 8 anos de vida. Paulo, se nós somos incompetentes para não fazer o que o americano fez, é outra coisa. Paulo, está sendo esquecido um dado fundamental. Em 1930, Brasil e Estados Unidos estavam... Se fosse um páreo, ia ganhar no nariz, ia ganhar no focinho. As economias estavam quase que iguais. Quer dizer, de 30 para cá, houve a perda do compasso histórico. O país passou a patinar, a se entregar para as torpezas dos vícios políticos. Quase 50, quase de 30 para cá, quase 50 anos de regimes autoritários do Brasil. De 50 para cá. Então. Isso foi a culpa do Brasil. 50 anos de regimes autoritários. E tem muita gente que diz que os melhores momentos do Brasil foram exatamente dos regimes autoritários. Mas viu, Paulo, eu também sou fã dos americanos. Mas tu é da OAB, eu não posso imaginar que tu pensa coisa diferente. Não é porque eu sou da OAB, porque essa é a minha convicção. Mas essa é a convicção da OAB também. Os regimes... então confluiu comigo, mas... Claro. Mas não é porque eu sou da OAB que eu estou dizendo isso. Os regimes autoritários... Mas tu ajuda a fortalecer a posição da OAB. Bom. Tu é uma pessoa que tem força na OAB. Agora, a OAB... ser contra a condenação em segunda instância é querer que o Maluf demore 47 anos para ser julgado. Isso eu não perdoo. Mas a OAB não é contra, coronel, a condenação em segunda instância. A OAB é contra... A prisão em segunda instância. Não, a OAB é contra face ao atual texto constitucional. Essa é a posição da OAB. A Constituição hoje, ela fixa uma regra. Ela foi legalista. Vamos fazer um convite para ti, Leonardo da Max. Exato. Que ficou brabinho aí, defendendo a democracia. Diga. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Perfeito? Então vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Luiz Coronel, seu ponto final. Um dos pensadores mais graciosos desse país, que era o Milor Fernandes, o homem que dizia que o homem casou 2 vezes e foi infeliz as 2. A primeira mulher fugiu e a segunda não. O Milor está muito gracioso, né? E o Milor disse assim, quando as democracias envelhecem, elas se mudam para o Brasil. Muito boa. Paulo Olímpio Gomes Souza, seu ponto final. Estamos... É o eterno procurador-geral de Justiça. Estamos na reta final
e para a nossa escolha, livre escolha, dentro do processo democrático. Livre não. Eu vou abrir... Tu vai escolher aqueles nomes que os partidos... Eu vou ousar aqui dar o meu remédio. Eu estava louco para votar em Tino lá, mas... Não, a minha opção é pelo caminho do meio. Chega de polarizações, chega de esquerda e direita. Tu és membro do Ministério Público. Chega de esquerda e direita. É ele que está dizendo aqui. Mas eu não estou nominando nada. Eu quero bom senso, equilíbrio e devolver o país aos trilhos da normalidade. Chega de excessos polarizados. É a minha receita e eu recomendo esse caminho para que o país volte... Mas não é para deixar como está, né? Não, é para mudar para melhor. Tá bom. Melhor e rumo ao nosso destino grandioso. Eu acredito nesse país. Daqui não podemos pregar o descrédito à nossa juventude. Temos que fazer e mostrar a eles que o país... Olha que a juventude não pensa. Não, o país, os jovens estão querendo ir embora. Os jovens estão querendo ir embora. Nós temos que mantê-los no país. Vai no interior do Rio Grande, aí vai na juventude agropecuária, tu vai ver para onde é que o jovem está indo. Não, é não deixá-los ir e dar esperança. Doutor Ivan Pacheco, mas seu ponto final. Com polarizações. Olha, meu ponto final... Eu já falei que vou repetir. Eu gostaria que o Estado não se metesse na nossa vida. Tá bem. Pronto. Eu não preciso de ajuda do Estado para sobreviver. Mas tu não tem nem libertar? Para algumas coisas eu tenho, mas para muitas coisas eu gostaria de ter e não tenho. Thomas Hobbes criou essa história do Estado e justificando... No ponto final? Sim, não, só para o doutor... Não, pode. O homem voltando ao estado de natureza, de liberdade plena... ia durar a espécie humana pouco tempo. Então nós temos que ter limites, mas limites toleráveis. Foi o que eu falei antes. Razoáveis. Toda a sociedade precisa de regras. Né? Então, nosso mas presidente da FEBRAC. De ter liberdade de escolha de algumas coisas. Bem, Paulo, meu ponto final, a propósito da discussão que é muito profícua e interessante aqui, é essa campanha que a OAB lançou, do voto consciente. Aliás, teve o Ricardo Breyer aqui. Isso, o Ricardo já falou, então meu ponto final é nesse sentido. Não, mas pode falar, pode repetir. Parabenizar a OAB e conclamar, como o Paulo Olímpio conclamou a todos, que exerçam o voto, não votem em branco e nulo, porque quem votar em branco, nulo ou não votar, até falasse que o voto é obrigatório. Eu pensei que as pessoas tinham liberdade. Mas hoje o voto não é obrigatório, porque a multa é R$3, então praticamente quem não quiser vai pagar uma multa de R$3. Eu pensei que as pessoas tinham liberdade de votar em branco e nulo. Não, claro que tem. Eu só estou sugerindo dentro da liberdade que não façam isso, porque quem votar em branco ou nulo não vai mudar o estado de coisas que está aí. Que escolham um candidato, que analisem as vidas, de preferência que seja ficha limpa e exerçam o poder, dever do voto. De preferência absoluta, né? Absoluta. Olha, o de aniversário hoje do desembargador Roque Joaquim Volkweis. Conhece ele? Sim. Cantor, o nosso grande cantor. publicitário que morava lá no Principado do Sol, Romualdo Skurwonski, Cristina Serni Lima, deixa eu ver quem mais está aqui. O Álvaro Damini, nosso colega lá de Carazinho, um grande abraço a ele. Mais ali, Paulo Ricardo Meira. Tem de aniversário hoje um grande conselheiro da OAB, o Solano, lá de São Gabriel. Abraço pro Solano. Um abraço a ele, temos uma grande audiência por lá. Branca Barbosa Umes, a Branca Umes aqui, que foi esposa do nosso Jacó Umes, a Soraya Mendes Ribeiro. O Marcos Rolim, está de aniversário hoje, viu, Leonardo? Tu que gosta tanto dele. Um denso humanista. É verdade. Eu admiro muito. Admiro o Marcos aniversário hoje. O Antônio Garavello Júnior, quem está de aniversário? A Madonna também está de aniversário. 60 aninhos a Madonna. E morando em Portugal. Optou por Portugal, a Madonna. Eu não vi a foto, optou bem, hein? Eu acho que por imposto tem. Vai morar bem. Né? Pode ser. O Paulo Miranda está de aniversário hoje. Tu já ligou para parabenizar? Não. Então liga, está aqui, ó. E o Caio, ex-jogador também ali, o Caio... O Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Da Rede Globo lá. Tantos aniversariantes hoje. A Madonna está aqui, ó. Tá aí. Lembrasse bem, tá aí. Você já ligou para a Madonna, Paulo? Ela ligou para mim. Com essa, aliás, falando em cantora, a música perdeu uma grande cantora hoje, né? Aretha Franklin. Vocês dois foram muito bem no programa, hoje vão levar jeton, tá? Que beleza. Da Sanitas, o nosso grupo de média de FAR,
Né? O Eu tomei todo o chá aqui. Luiz Coronel vai levar aqui o chá verde oliva aqui, ó. Chá verde oliva, tu vai levar o laranja, tá? Não é o rosa, o laranja. Laranja. Tá? Obrigado. E o Luiz Coronel também vai levar, viu, Luiz Coronel? Laranja com especialistas. Mas onde é que tem aqui, ó? O verde oliva pra ti. Ah, não, é pra ti o verde oliva. Tu é amigo do Coronel, né? Tu é amigo dos amigos aí também. Eu sou, né? E aí tá o dietético também. Mas que beleza. O adoçante diet. E uma maçãzinha com canela também pra ti. Ótimo, muito bom. Eu sou fã do chá. Maravilha. Já está postos a nossa Vera Armando. A Vera Armando que estará no Beira-Rio quando é o jogo, sábado ou domingo? Ah, é domingo? Mas vem cá, tu é cônsul do Mas Internacional. hoje ela está jogando no Vasco. Se ela fosse cônsul do Grêmio, ela não teria ingresso? 11 da manhã, pô. Se ela fosse cônsul do Grêmio, não teria o ingresso? Se dependesse de mim, é convidada VIP sempre do Grêmio Futebol Porto Alegre. Tá vendo? Olha aí. Tem tempo ainda de virar gremista. Mas queremos agradecer a sua atenção, agradecer ao Luiz Coronel, Paulo Olímpio Gomes de Souza, Leonardo Lamáquia. Leonardo Pacheco Lamáquia? Tu não é Pacheco, só o teu nome. Leonardo Lamáquia. E o teu nome do meio tu não usa? Não, Leonardo Lamáquia. E o Ivan Pacheco. E o Ivan Pacheco. Nosso glorioso médico de Grêmio Internacional, o médico Grenal, tu já viu essa? Médico Grenal. Pô, que falta de coragem, Ivan. Não é sinceridade. Ô, doutor, o senhor me lembra o Red Skelton, num filme, ele era um cômico americano, ele atravessa na trincheira, aqui estava o sul e aqui estava o norte, e a bandeira dele tinha os dois lados, e ele marchou garboso, aí deu um vento e balançou a balança com aquele tiroteio. Muito obrigado, e vem aí o nosso Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.